Olá, no programa de hoje a fragmentação partidária na política latino-americana. As causas e os efeitos do enfraquecimento de legendas tradicionais em diferentes países da região. O avanço do populismo, a fragilização das democracias, os custos da governabilidade e os desafios das legendas para conquistarem credibilidade junto à população. Eu converso com o professor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo e pesquisador, Luiz Guilherme Conce. Bem-vindo, Luiz. Um prazer recebê-lo no Mundo Político. Muito obrigado pelo convite. Luiz, em um recente artigo, você e outros dois colegas pesquisadores, Enrico Gibotti e Lucas Laurentes, discutem transformações em sistemas partidários e a qualidade das democracias latino-americanas. Em linhas gerais, o que vocês destacam em relação a essa fragmentação de forças e os seus efeitos? Bom, em linhas muito gerais, Marco, nós destacamos dois fenômenos. A diminuição da qualidade das democracias na América Latina, que é o centro de uma pesquisa que nós realizamos, que eu coordeno, financiada pelo CNPq, e, consequentemente, o papel que os partidos políticos desempenham nesse processo, e eles não passam incólumes. Os partidos políticos são instituições cuja confiança vem em queda já há algum tempo na região. Então, do ponto de vista conceitual, para a gente aprofundar essa discussão, qual que é a importância dos partidos políticos, inicialmente, Luiz, enquanto pilares da democracia? Muito bem. Vamos imaginar que as democracias contemporâneas, elas dependem de catalisadores de desejos, né? Ou seja, nós não podemos exercitar cada um de nós o nosso desejo. Os partidos políticos, consequentemente, eles funcionam como uma intermediação entre os nossos desejos e as decisões tomadas pelo Estado. Ou seja, os partidos políticos são aqueles que tornam os nossos desejos realidades, claro, se vencedores e se maioria, né? Ou seja, os partidos políticos são necessários, afinal, uma das funções principais que eles desempenham é justamente, fazer com que o que nós queiramos no futuro se torne realidade. Ademais, os partidos políticos são importantes porque eles asseguram, digamos, que as instituições democráticas funcionem. Eles também são instituições que controlam o abuso do poder, né? Onde há partidos fortes, o risco de a democracia falir ou a sua qualidade deteriorar rapidamente é menor do que nos lugares onde os partidos são frágeis ou são excessivamente personalizados e oligarquizados. Essas são algumas das funções que os partidos políticos desempenham nas democracias constitucionais. E quais são, Luiz, os aspectos mais relevantes, para que um partido consiga fidelizar eleitores e consolidar identificação? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Nas democracias contemporâneas, os partidos têm se tornado cada vez menos, têm menos foco e têm mais amplitude, né? Os partidos se propõem como a tentar, digamos, apanhar desejos muito variados, ao invés de, como nós pensávamos, né, no passado, se dedicarem exclusivamente a um conjunto deles, ou seja, o Partido dos Liberais, o Partido dos Conservadores, o Partido dos Trabalhadores. O problema das democracias contemporâneas é que os partidos têm cada vez mais explorado propostas abstratas e gerais. E isso é um problema bastante existente, não só na América Latina, mas nas democracias constitucionais contemporâneas. Onde entram as ideologias, nesse caso? Bom, as ideologias, teoricamente, elas seriam os catalisadores
né, das vontades, ou seja, as ideologias seriam aquilo que faria com que os desejos fossem divididos entre os partidos. Se cada partido carregasse consigo uma proposta ideológica forte, seria muito clara a escolha por parte daqueles que exercem os seus direitos políticos, né? O problema é que a política mais contemporânea tem sido feita muito mais por visões de mundo do que por ideologias. E isso tem se tornado um problema, porque os partidos se tornam menos ideológicos, se tornam mais identitários, se tornam mais a pensar, digamos, em propostas que não estão ligadas mais unicamente ao tamanho do Estado ou ao modelo de tributação. Essas ideias estão muito mais ligadas hoje ao modo a um olhar de mundo diverso, né? E isso tem tornado a política menos consensual, porque os olhares se tornam cada vez mais distantes, digamos. Nos estudos que vocês desenvolvem, Luiz, há falhas mais recorrentes que sejam identificáveis na trajetória das legendas que estejam aí na raiz da fragmentação que a gente experimentou, por exemplo, no Brasil nas últimas décadas? Sim, existe. Nós não podemos esquecer, Marco, que o nosso sistema partidário brasileiro, estou dizendo, né? Mas isso se repete na região, ele é fruto de uma transição em direção à construção e consolidação da democracia, né? E quando isso acontece, ou seja, quando se olha para trás e se vê um ambiente onde as restrições aos partidos eram muito intensas, a tendência, claro, é que você estabeleça menos dificuldades para a criação de partidos. Ou seja, a partir das transições democráticas, os sistemas constitucionais entenderam a necessidade de que a regulação dos partidos fosse muito livre, né? Ou seja, isso não é um problema. O problema que nós detectamos no Brasil, e não é só no Brasil, né? Mesmo democracias regionais com mais qualidade consolidada, um bom exemplo é o Uruguai, tem vivido, digamos, desde o processo de redemocratização e reconstitucionalização, né, dos anos 80, uma realidade onde o sistema partidário se multiplica, ou seja, o número de partidos aumenta. Quando isso acontece, nós podemos pensar, claro, positivamente, porque mostra que o ambiente partidário é um ambiente livre. Por outro lado, e aqui está o problema, quando há uma excessiva fragmentação partidária, a tendência é que os partidos tenham aquela descrição que eu fiz, que eles sejam, na verdade, aparatos muito pouco ideológicos, digamos, e muito mais com bandeiras muito amplas. E, com isso, o espectro político fica muito confuso, né? Então, esse foi um resultado. No caso brasileiro, especialmente até a reforma de 2017, nós vínhamos de mais ou menos 20 anos em que cada eleição apresentava um catálogo de partidos políticos maior. Isso fazia também com que o eleitor já não tivesse mais dificuldade para entender qual é a proposta de cada partido, já que, se ao mesmo tempo todos têm bandeiras amplas e parecidas, por que fazer a escolha a partir do partido e não uma escolha personalista? Então, esse é um resultado. O outro resultado da fragmentação partidária é, na verdade, a construção da governabilidade, né? Porque os governos, especialmente aqueles que lideram os governos, passaram a ter que montar coalizões com uma gama de partidos cada vez maior. E o preço da governabilidade se tornou maior também. Estamos vivenciando isso no atual momento, né? Em Brasília, com uma coligação bastante heterogênea, né, que foi feita em torno do presidente Lula e
que não consegue ali entregar uma fidelidade, né, no Congresso. Digamos que no caso desse último governo, ou seja, do governo Lula, nós temos duas questões, né? Porque se nós olharmos o quadro de partidos, nós temos um número de partidos menor já, né? Isso em função da aplicação da cláusula de barreira, ou da cláusula de desempenho, né? Digamos, se fosse só essa a questão, nós diríamos a governabilidade se tornaria mais fácil. Essa seria uma tendência. O problema é que, ao lado dos efeitos que nós já sentimos, né, da aplicação da cláusula de desempenho, existe também uma transformação muito intensa do presidencialismo brasileiro que retirou do governo uma parcela, digamos, das ferramentas que ele tinha para manter essa base unida e para manter essa base junto com ele. Ou seja, houve um empoderamento do parlamento em detrimento da força política do governo, né? Acho que essa é uma questão muito sensível, que leva, inclusive, alguns colegas a acreditar que o modelo do presidencialismo multipartidário, o que nós gostamos de chamar de coalizão, ou acabou ou está entrando numa outra fase. Tem sido uma discussão travada, inclusive aqui no programa, por especialistas convidados. Voltando aos partidos, Luiz, há também, né, uma queda de popularidade geral dos partidos nas democracias da região, que vocês destacam no artigo. Tem até dados aqui que ilustram, né? Se em 1997 se registrava que 62% dos latino-americanos entendiam que não poderia haver democracia sem partido, em 2024 esse número cai para 50% na média. É resultado um pouco daquilo que você vinha explicando, né, dos partidos terem dificuldades de se conectar com a sociedade à medida em que, né, amplificam sua atuação e direcionam menos a um foco específico? Também. Mas nós não podemos olhar esse dado sem pensar que há também uma queda de confiança em outras instituições. Ou seja, nós temos uma queda muito generalizada de confiança nas instituições, digamos, que movem a democracia, como os parlamentos, como os próprios partidos políticos, como o governo, né? Então, essa queda de confiança nos partidos vem, digamos, acompanhada de uma queda de confiança na democracia constitucional como um regime. Imaginar, por exemplo, que nesse processo nós estamos vivendo uma realidade onde cada vez menos latino-americanos entendem que a democracia é necessária para conduzir as suas vidas, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto, sim, você tem toda a razão. Um efeito dessa queda, ou uma razão dessa queda, é que os partidos estão perdendo identidade, né? Se nós olharmos os espectros políticos partidários na região, isso não é um problema brasileiro. Nós nós não temos mais aquela realidade onde um partido liberal existe ao lado de um partido conservador, que existe ao lado de um partido trabalhista, que existe ao lado de um partido ambiental, por exemplo. O que nós temos são agremiações que, de alguma forma, se identificam em várias propostas. Ou seja, os partidos se tornam cada vez menos, e esse é um dado também, razão para a escolha do eleitor. E quando isso acontece, nós vivemos um risco bastante grande, porque os partidos são seletores, né? Ou eles selecionam candidatos. E se os partidos não têm uma estrutura interna, digamos, institucionalizada, que não existe uma democracia dentro dos partidos, se eles se tornam partidos não só oligárquicos, mas personalistas, eles, na verdade, deixam de ser
essa força que seleciona candidatos. Digo, seleciona em função de valores democráticos, né? Ou seja, os partidos, na verdade, perdem uma função importantíssima, que é justamente controlar o acesso à política contemporânea dessas lideranças personalistas que são antidemocráticas por natureza, né? O desaparecimento, Luiz, ou mesmo um enfraquecimento muito acentuado, né, em vários países de partidos históricos e tradicionais, pode ser, de fato, diretamente associado ao avanço de lideranças populistas na região? Sim. Esse é um resultado da minha tese de livre docência, que se tornou um livro publicado há algum tempo, há 2 anos, onde fica bastante claro, quando nós analisamos como lideranças populistas, e eu trabalho com 3 ondas, né? Se nós pensarmos na década de 90, por exemplo, nós pensamos no Brasil Collor, no Peru Fujimori, né? E se nós pensarmos na década seguinte, se nós pensarmos depois Evo Morales, Correia, Chaves, e mais à frente, digamos, Bolsonaro, Bukele, Andrés Manuel López Obrador no México, dentre outros, todas essas lideranças populistas chegam ao poder com partidos seus, ou seja, partidos que estão dominados pelas suas próprias forças. Não partidos que estão ali para controlá-los, e sim partidos para serem controlados por eles. Porque, na verdade, essa força populista, ela vai construir todo um aparato justamente para não permitir que ela seja controlada, né? Então, esse é um problema, sim, da região, porque governos populistas não querem controles, e lideranças populistas têm por natureza não quererem ser controladas, entenderem que bastam eleições para que elas sejam legitimadas. Então, qualquer partido serve, desde que a eleição seja ganha. Como que você lê a situação na Argentina, né, envolvendo o atual presidente Javier Milei, que também chega ao poder com um partido que foi criado apenas em 2018, né, e rivalizando com um grupo muito tradicional da política portenha? O caso argentino é um caso clássico, né? Enquanto alguns afirmavam que o Javier Milei era simplesmente um ortodoxo neoliberal, estava muito claro que era uma liderança de perfil populista, né? O La Libertad Avança, digamos, não é nada mais, não tem nenhuma diferença de outros partidos, né? Peru Avança e outros do passado. E você diagnostica exatamente o que ocorreu, ou seja, o Partido Justicialista e a União Cívica Radical, elas, na verdade, desgastados pela oligarquização, desgastados pela manutenção de lideranças antigas, pela falta de contato, né, com o eleitor, o que acontece é que vem essa força, digamos, no meio, né, e ocupa um papel, naquele momento, digamos, da eleição ainda razoável. Mas é lembrar que as eleições realizadas agora para província, né, para a província de Buenos Aires, mostraram que o La Libertad Avança se fortaleceu demais. Ou seja, é um ator político que não vai sair do jogo rapidamente, e ali se mostra uma outra, se você me permitir, se mostra uma outra realidade que é um sintoma também desse processo. Quando esses partidos chegam, eles retiram do jogo outros partidos, no caso do Milei de direita, né? Retiram do jogo outros partidos já, digamos, com um papel importante, que é o caso do PRO, né? Que era até então o partido de direita que surge depois do processo de redemocratização do Macri, né? Que recentemente vem se mostrando que está, digamos, deteriorando. Então, essa é uma consequência do processo argentino que está se vendo em outros lugares também, né? Não tem muita diferença. Ou seja, Milei é só mais um de um produto de exportação latino-americano que se chama governante populista. Vamos só citar o livro, né, que você é autor e citou aí na sua resposta. O livro é Democracia Constitucional e Populismos na América Latina, né? Quem
está nos assistindo vai poder encontrar ali, né, mais explicações, né, aprofundadas sobre esse processo na região, não é isso? É isso, é fruto da minha livre docência, né? O meu locus de pesquisa é América Latina, e já há muito tempo, e o livro é fruto de um trabalho de alguns anos que acabou resultando nessa proposta comparativa entre governos populistas e como eles afetam as democracias constitucionais na região. Luiz, no caso específico brasileiro, a polarização cristalizada na nossa sociedade nos últimos anos também traz impactos diretos para o sistema partidário? Sim, claro. Você sabe, Marco, que alguns dos pesquisadores de populismos, e com que eu não concordo, dizem que tem uma marca boa nos populismos e nos populistas, é que, na verdade, eles engajam novamente uma parcela da cidadania que estava fora, né, da política. Eu acho que isso não é bom porque o modelo de política tem uma qualidade ruim, né? Mas há um efeito que é um efeito muito nefasto para as democracias, que é o seguinte: polarização per se não é um problema, né? Ou seja, que haja uma parcela da população liberal, que haja uma parcela da população conservadora, que haja uma parcela da população que defende o meio ambiente. O problema não é esse. O problema, na verdade, ou seja, a polarização não é um problema per se. O problema desse modelo de polarização que nós temos é que ela, na verdade, produz um efeito que é muito ruim para as democracias, que é a dificuldade de construir consensos. Ou seja, a dificuldade de que os atores políticos, no momento em que tiverem que negociar e proceder, digamos, uma cedência, ou seja, entregarem parte dos seus interesses em troca de parte dos interesses dos seus adversários, não façam, porque o cenário é tão aguerrido no sentido de ver o outro como inimigo e não como adversário, que torna a democracia um espaço de difícil tomada de decisões. Porque se a democracia é o regime da maioria, construir maioria em ambientes, por exemplo, fragmentados, demanda consensos cada vez mais difíceis. E quando isso acontece, a negociação, que é muito legítima, né, nas democracias, se torna muito difícil. Afinal, os moderados, digamos, de cada um desses espaços vão diminuindo e vão proliferando aqueles que, na verdade, são os que entendem que o outro é o inimigo, né? Isso é muito claro em diversos lugares. Talvez como nós temos uma tendência a nos interessarmos tanto pela política norte-americana, ali tem um bom exemplo, ou seja, os moderados democratas e os moderados republicanos estão desaparecendo. Isso vai gerando uma dificuldade cada vez maior de obter consensos. Isso se repete em qualquer democracia, não necessariamente não somente polarizada, mas onde a polarização leva exatamente a que somente aqueles que são, digamos, excessivamente radicais ganhem espaço nos seus cenários. Isso dificulta o processo decisório. Não sei se fica claro isso, mas esse é um ponto fundamental. Por quê? Porque existe uma reiteração muito constante de que o problema das democracias contemporâneas é a polarização. O problema não é a polarização, o problema é que se polariza e desaparecem os moderados de cada lado, digamos. E são os moderados que são os motores da obtenção dos consensos. E aí dificulta-se, digamos, a chegada à obtenção, digamos, de decisões negociadas. Nosso tempo do programa já está bem avançado, Luiz, mas eu queria terminar falando um pouquinho de futuro com você. Você já lembrou que o Brasil passou por uma reforma eleitoral em 2017, estabeleceu ali a cláusula de barreira, e de lá para cá já houve um enxugamento
de fato, do quadro, né? O Brasil elegeu nas disputas municipais de 2024 o menor número de partidos em 16 anos. E estamos vendo muitos partidos se movimentarem agora, em 2025, em torno de fusões e federações, né? Por instintos de sobrevivência ou por planos eleitorais. O que pode vir pela frente aí nos próximos anos? Há realmente uma tendência clara de enxugamento desse quadro partidário e se ele pode resultar aí em qualidade, né, para as democracias. Você sabe que, Marco, que nós pesquisadores, nós não temos muita facilidade com perguntas sobre o futuro, né? Eu vou, então, falar como um eleitor, um cidadão, eu acho que mais, né? Eu penso que houve um empobrecimento do debate público no Brasil nos últimos anos, porque se acreditou que, diminuindo a fragmentação partidária, se resolveria problemas que são, digamos, endêmicos, né, do sistema político partidário brasileiro, né? Ou seja, diminuindo o número de partidos, vou sintetizar, diminuindo o número de partidos se tornaria mais fácil construir governabilidade, porque as coalizões seriam em menor número, seria mais fácil de geri-las, né? O problema é que nós não estamos atacando outras questões que são centrais. Por exemplo, diminui-se cada vez mais os partidos onde a democracia interna é forte. Ou seja, quantos partidos nós sabemos, eu estou dizendo como eleitor, né, não como pesquisador, que fazem eleições internas livres? Ou, como dizem os mexicanos, os candidatos são escolhidos pelo dedaço, né? Ou seja, aquela oligarquia escolhe por dedo quem vai ser o candidato. Pouquíssimos. Isso está piorando muito, né? Um segundo elemento é que, em que pese os partidos ainda estarem no centro do modelo de política que nós temos, eles estão cada vez menos enraizados na sociedade. Por quê? O eleitor ou o cidadão, se você preferir, não vê no partido político um espaço de representação qualitativo. Ele via nos sindicatos ou vê nas ONGs, talvez, esse espaço, mas os partidos têm perdido eles não capitaneiam mais essas vontades, ou capitaneiam cada vez menos. E um outro elemento é que nós não estamos atacando, não estamos renovando o partido, ou seja, nós temos cada vez mais políticos que são profissionais e corporativos e que transformam o sistema em um espaço cada vez menos plural, porque se mantém os mesmos. Isso vai, lógico, claramente gerando para nós, eleitores, e veja você, juventude, ou aqueles que estão entrando nesse processo mais recentemente, vão percebendo uma ausência de representatividade. Não é à toa que nos estratos mais baixos da nossa sociedade, a leitura de que a democracia é necessária e que os partidos, como parte dela, são centrais, é cada vez menos presente. Afinal, que democracia é essa que não se renova, que não vê, digamos, em que o eleitor não se vê representado? Então, eu acho que nós estamos pensando do outro lado das reformas, que é como trazer o cidadão eleitor para o que o Rosan Vallot chama de cidadão de rua. O cidadão tem que voltar para a rua. E voltar para a rua não é estar na rua, é estar fiscalizando, é estar na política constantemente. Isso nós não fizemos. Então, só diminuir partidos nunca daria o resultado que se esperava, né? Era um problema, mas nós precisamos muito mais do que isso para trazer essa cidadania de volta. Vamos continuar acompanhando, né, o desenrolar desses processos históricos. Luiz, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, foi um prazer e uma honra.
Conversei com Luiz Guilherme Conce, professor da Faculdade de Direito da PUC São Paulo e pesquisador. Falamos sobre os elementos que marcam a fragmentação partidária na América Latina e dos seus impactos para as democracias da região. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.